é contagioso. O que é contagioso? O descontentamento. Se existe uma pessoa descontente dentro de uma igreja, logo esta pessoa contaminará muitos outros. E o grupo só vai crescendo de descontentamento. No meio do povo de Israel, quando eles estavam ali atravessando o deserto, existia o espírito de descontentamento. E isso foi fermentando, foi se espalhando. Mesmo Arão e Miriam estavam descontentes. Queridos, o descontentamento é contagioso. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Números 12, versos 1 até o verso 3. Números 12, versos 1 até o verso 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Que ousadia! Que ousadia! Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés. Por que aqui menciona o nome de Miriam antes de Arão? Porque certamente o descontentamento e a murmuração começou com Miriam. Foi ela que instigou Arão também a reclamar e a murmurar contra Moisés. Por isso aparece o nome dela primeiro. E por isso ela foi acometida de lepra. Deus mostrou o desagrado contra o descontentamento de Miriam e de Arão, contra as críticas que eles fizeram contra Moisés. Deus mostrou o descontentamento quando os repreendeu e Miriam ficou leprosa. Queridos, Deus detesta a murmuração, reclamação, críticas, acusações. Use a sua boca para louvar a Deus. Use a sua boca para edificar, para construir. Não use a sua boca para denunciar ou para criticar, para derrubar as pessoas, para falar mal. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por quê? Por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. A mulher cusita, na Bíblia, é um sinônimo de uma mulher morena, de pele morena. Eles não gostaram da mulher de Moisés. Zípora era uma midianita, ela tinha uma pele morena. Mas a prova de que Deus não tem preconceito nenhum é que a esposa de Moisés era de pele morena e Deus abençoou a Moisés, abençoou a Zípora, abençoou os filhos de Moisés. Queridos, Deus não faz discriminação. Nós, seres humanos pecadores, é que temos este preconceito racial que divide as raças, que divide os povos. É pecado diante de Deus a discriminação racial. Verso 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas eles ousaram falar contra Moisés. Queridos, quando vocês começam a falar contra os pastores, nós temos defeitos de caráter. Não existe nenhuma pessoa perfeita nesta terra. Todos nós somos pecadores. Ninguém tem direito de ficar apontando o dedo para ninguém. Quando você não aprecia algo no seu pastor, no seu líder religioso, você deve orar por ele, interceder por ele. Queridos, o contexto mostra que o aborrecimento dos irmãos era um pretexto. O foco da reclamação era o dom profético que Deus tinha dado também para aqueles 70 anciãos que foram escolhidos por Moisés. Eles também receberam o dom profético. Isto desagradou também Miriam e Arão. E agora diz aqui em Números capítulo 12 e o verso 4 em diante. Lemos aqui, Números capítulo 12 e o verso 4 em diante. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Era assim que Deus se comunicava com os profetas, ou através de sonhos, ou através de visões. Porém, com Moisés era diferente. Verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés,
que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés intercedeu por Arão, Moisés intercedeu por Miriam. Miriam ficou 7 dias fora do arraial, para depois ser recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Queridos, a resposta de Deus foi imediata e não deixou espaço para interpretação. O castigo de Miriam, com uma lepra temporária, comunicava o descontentamento divino com os 2 irmãos. Esse castigo promoveu a necessária mudança de atitude. O apelo de Arão por Miriam confirma que ele também estava envolvido no caso. E agora, em vez de críticas e inquietação, vemos Arão implorando e intercedendo por Miriam. E Moisés intercedeu por ela. Deus deseja ver essa mesma atitude em seu povo. Um intercedendo pelo outro. Um orando pelo outro. Nos unamos em oração e abandonemos a crítica e o falar mal uns dos outros. Que Deus santifique a sua boca, a minha boca, para que dela saia somente palavra que edifica, que construa, que traga graça, alegria e salvação para quem nos ouve. Aleluia! Na parte